Amigas e amigos, confirmando o que eu disse no vídeo passado sobre o papel do Grupo Globo nesta contenda com o clã Bolsonaro, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, sobretudo aí nesse escândalo que apareceu, que o Grupo Globo está dando grande destaque para isso. Tem duas notícias, uma no portal UOL, o colunista do portal UOL, Thales Faria, bem conhecido aí da mídia, e a outra é no jornal O Estado de São Paulo, da Vera Magalhães, que é colunista do jornal O Estado de São Paulo. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vinda, bem-vindo ao Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você se inscrever se você ainda não é inscrito, comentar, enfim, ajudar a divulgar o outro lado da notícia, abordando as questões mais relevantes do país, do povo, por um ponto de vista diferente da abordagem do monopólio midiático. Voltando à questão, o que o Thales Faria diz, num tom de jornalismo que eu reprovo, há muito tempo, tenho sido um crítico deste tipo de jornalismo, que é o jornalismo da fofoca, da fonte anônima, porque nunca se sabe se a fonte é verdadeira ou não, nunca se sabe o que está por trás, quando se fala. Evidentemente que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, é necessário se utilizar de fontes anônimas, mas isso não pode ser regra. Lamentavelmente, o jornalismo brasileiro vive disso, da fonte anônima, Consequentemente, isso permite a manipulação e o leitor, o telespectador, o internauta, fica sempre na possibilidade de ser enganado. Como não tem muita honestidade dos jornalistas que se utilizam desses recursos da mídia, fica sempre a dúvida. Como não tem honestidade nenhuma nos grupos de mídia, a dúvida aumenta ainda mais. Mas a questão é que ele está dizendo aqui que o ministro da Justiça tem sido alvo do Bolsonaro, segundo assessores mais próximos do ministro da Justiça, do Sérgio Moro, sempre assim, a fonte anônima, anda muito esquisito, teria dito esses assessores do Moro em relação ao Bolsonaro. Para ele, o ex-juiz perdeu o controle da Polícia Federal ou está fazendo corpo mole. Ele põe aspas aqui nas fontes anônimas, mas enfim, está dito aqui, está escrito no seu... Eu vou deixar o link aqui depois para você. Eu fiz um artigo sobre isso e vou deixar o link aqui para vocês. Diz que o presidente está absolutamente irritado com as operações de busca e apreensão realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na quarta-feira, dia 18, em endereços ligados à ex-mulher Ana Cristina Siqueira Vale, o filho Flávio e o assessor, o ex-policial Flávio Queiroz. Aí ele prossegue dizendo que, como é inevitável nesses casos, a Polícia Federal costuma ter informações sobre esse tipo de operação e o presidente não tem visto em Moro uma atitude mais firme sobre os policiais e delegados a ele subordinados. Em outras palavras, Bolsonaro gostaria que a Polícia Federal, chefiada por Moro, atuasse de maneira mais proativa para neutralizar o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é Globo. Aí você pode, essa turma, não estou dizendo o Ministério Público como um todo, mas essa turma Lava Jato aí é Globo, não tem nada de Ministério Público aí, são os serviçais do Grupo Globo. Prossegue aí, mais na frente, ele fala muito do Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, tenta também criar ali abrir uma outra frente de ataque ao Bolsonaro. O Thales Faria fala aqui que o Bolsonaro já tinha pedido para o Moro trocar lá o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, trocou, parece que trocou, pelo que ele diz aqui, que o Bolsonaro gostaria que a Polícia Federal atuasse e tal. Bolsonaro já havia forçado o ministro a afastar o superintendente da Polícia Federal no estado, na expectativa de manter a corporação local sob maior controle. Mas isso, na opinião do presidente, não parece estar dando certo. É o sofá da sala, tirar o sofá da sala, mas o problema continua. Aí o Thales Faria faz especulação sobre uma possível candidatura do Sérgio Moro a presidente da República, então ele vai procurando se distanciar do Bolsonaro. Eu acho
Não é uma coisa assim. Pode ser que venha acontecer, mas o projeto do Moro não é esse aí, não. O projeto do Moro é exatamente aquilo que eu tenho falado aqui, quer dizer, preparar, abrir o caminho, preparar o terreno, alicerçar a aplicação do programa de governo do Paulo Guedes, que é a privataria, meter a mão no orçamento público, essas coisas todas aí, reforma da Previdência, enfim, né, tudo que a gente sabe aí do projeto neoliberal e neocolonial de Wall Street, a turma da bufunfa, a turma da evasão de divisas, os Caixa 2 e tal, enfim, esse mundo privado aí. O que dá sustentação política para isso é a Lava Jato, não é o clã do Bolsonaro. O clã do Bolsonaro fica aí, né, fazendo bravatas e tal. Muita gente diz, já vai prender um, vai prender outro. Pode até ser que isso aconteça, mas o objetivo definitivamente não é combater a corrupção. Aí o Thales Faria diz aqui que no Planalto dá-se como certa uma futura filiação de Moro ao Podemos, partido do conhecido corrupto senador, esse corrupto sou eu que estou dizendo, não é o Thales não, senador Álvaro Dias, eu chamo ele de ladrão, o caso lá de Maringá, é o ladrão, podemos dizer, eu sempre digo, Álvaro Dias, o ladrão. Com quem o ex-juiz tem grande afinidade. Desde a época de Maringá, eu cansei de falar isso. Quem é Álvaro Dias? Né, como ele é aí, qual é o papel dele aí na história toda da Lava Jato? Sociedade com a Rodomô. Também já falei que fizeram até um projeto aí conjunto, né? A Rodomô e o ladrão. Tem grandes afinidades, claro. Agora o Álvaro Dias... ele só tem afinidade porque ele vive disso aqui, ó. Mas agora, segundo auxiliares de Bolsonaro, não é a hora de passar recibo. É preciso engolir em seco e cozinhar em banho-maria as desconfianças em relação ao subordinado. Depois, porque o rompimento nesse momento poderia causar uma crise política, desta vez com boa parte do eleitorado bolsonarista se posicionando ao lado de Moro. Mas, como diz um trocadilho da caserna, o preço da lealdade é a eterna vigilância. Daqui para frente, o ministro será mantido sob monitoramento constante. É o contrário. É ele que vai monitorar o Globo, o Grupo Globo. Ele é ele. Né? Todo mundo sabe quem é ele, Moro, né? Ele deu tanto Dallagnol, é o Fusca que diz, lá, meu filho, vai botar essa turma aí não vai para lugar nenhum. Sem Globo não vai para lugar nenhum. A gente sabe, medíocres, né? Sabe todo o histórico deles, enfim. Aí vem aqui a outra Vera Magalhães, diz o seguinte, olha, fechando o círculo do que eu falei no vídeo passado. Eu também não falei porque eu sou pitonisa, mãe de Ná, Nostradamus, não tem nenhuma vocação para isso. Eu também não sou jornalista investigativo, que também é outro jargão, um termo desgastado que tem aí, né? Dá-se prêmio, né? Isso se desgastou muito o verdadeiro jornalismo investigativo. Tem um caso aí recente do prêmio Jabuti. Pasmem, o Hugo Studart, falei aqui, foi indicado para o prêmio Jabuti com um livro, né, a gente sabe, o livro do Studart, essa rataria pretoriana midiática toda aí, né, a turma Fábio Panunzio, etc, etc, etc. Então, esses aí são os jornalistas investigativos. Eles conseguiram, né, corromper o jornalismo. Lucas Figueiredo, Sérgio Lírio, né, enfim, essa gente aí, o jornalismo investigativo, portanto, está mais por baixo do que aquilo que vocês estão imaginando. Mas ela diz aqui, enfim, que estou dizendo aqui porque eu falei, e tem duas confirmações hoje na mídia, e eu não falei porque eu sou jornalista, não estou fazendo investigação nenhuma, simplesmente estou analisando as tendências, os fatos, pelo conhecimento que eu tenho. O fechamento do cerco em torno das relações financeiras entre Fabrício Queiroz, o ex-assessor que gerenciava os gabinetes da família Bolsonaro, o senador Flávio e familiares da segunda ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina, fez com que ganhasse corpo a ideia de tirar a Polícia Federal da alçada do ministro Sérgio Moro. É isso que explica a discussão extemporânea, aparentemente, de se recriar o Ministério de Segurança Pública que existia sob Michel Temer
e foi extinto justamente para concentrar atribuições e poderes em torno de Moro. A relação entre o ministro da Justiça e Bolsonaro tem sido um jogo de afagos públicos, seguidos de consecutivas iniciativas do presidente para esvaziar ou desautorizar o ex-juiz. Os afagos se devem à evidência de que Moro ainda goza de imenso prestígio na sociedade, superior ao do próprio Bolsonaro, e incluí-lo no rol dos ex-aliados transformados em adversários não seria uma operação simples como foi a de Gustavo Bebiano e Santos Cruz. É isso aí, né? Porque quem está por trás do Sérgio Moro é plim, 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 plim. Você sabe, né? Essa máfia poderosa. Essa que é a questão. A ideia de Bolsonaro é designar para o Ministério de Segurança, caso a ideia prospere, o amigo e ex-deputado Alberto Fraga, expoente conhecido da bancada da bala e um dos maiores propagandistas da política armamentista defendida por Bolsonaro, da qual Moro é crítico. A possibilidade de que o caso Queiroz atinja Bolsonaro e a família, o que levaria a Polícia Federal a ser acionada, explica a pressa em tirá-la da alçada de Moro e colocá-la sob o comando de alguém mais próximo de Bolsonaro, além de político. Agora a gente vai lá para o editorial do Globo, que trata... Aliás, quem está tratando isso editorialmente é só o Globo. Agora, a Folha fez um editorial, estilo Folha e tal, né, que não diz nada com nada, mas é o Grupo Globo que está em cima do negócio aqui, que chama-se Fortes Evidências de Crime Financeiro atinge Flávio Bolsonaro. Retomada de investigações indica que o senador, filho do presidente, fez operações de lavagem de dinheiro. Aí vai historiando o caso, pega no pé do Toffoli. O Toffoli deu aquela liminar lá, né? Porque o Toffoli, o Gilmar Mendes também, na votação, o Gilmar Mendes ficou ao lado do Dias Toffoli, né? Que é fácil de sentir o cheiro de maracutaia nisso aí. E aí criou-se uma campanha, né, violenta, gigantesca, desonesta, bestial contra o Dias Toffoli. Esse é um dos motivos, contra o Gilmar Mendes também, né? E aí vai dizendo aqui e tal, que lá pelas tantas diz, não bastasse o fato de o já senador ser filho do presidente Jair Bolsonaro, tal goste-se ou não, isso chama a atenção e atrai o foco do jornalismo profissional por ser de interesse público. Tem uma frase do Balzac, que ele diz assim: quem jacta-se de si mesmo é porque tem muito pouco do que jactar-se. Olha o Globo se jactando aqui. Atrai o foco do jornalismo profissional por ser de interesse público. Eles fazem jornalismo profissional? Diria Noel Rosa, isso não é jornalismo profissional nem aqui nem na China, ou na Conchinchina, porque vamos respeitar a China, né? Aí prossegue ainda dizendo que Toffoli estenderia o efeito da liminar a todas as investigações em curso que também se baseassem em informações passadas ao Ministério Público pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no antigo COAF, depois rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira. Aquela história que o Moro queria, porque queria o COAF na mão dele, que é dar poder na mão de um fascista, de um corrupto, para praticar corrupção. Quer dizer, lógico que o Dias Toffoli farejou foi isso aí, sabe? Aí depois teve a pressão, a gente sabe como é o STF. Até o Marco Aurélio Mello, comentei dele aqui recentemente, aí, né, fazendo proselitismo e tal. Não é fácil, né? O jogo tem que ter fibra, né? Tem que ser. Por isso que podemos dizer que o Gilmar Mendes hoje no STF é o que tem mais fibra, que mais sustenta a sua posição. O resto é aí sujeito à pressão, e a pressão é violenta, é só pegar aí, pega assim quem assiste, está assistindo aí os telejornais da Globo, as rodinhas da CBN, as rodinhas da Globo News, aqui os editoriais do Globo, os colunistas do Globo, né? É uma pressão violenta, não é para fraco não é para fraco não, ameaças, né? Tem ameaças também, tem o caso aí do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, né, que o Moro pediu para a Polícia Federal abrir um inquérito e dizendo assim, que ele aprenda a respeitar as autoridades. Isso é típico de fascista.
A ditadura militar se utilizava. Você vai tomar uma lição, você vai aprender a falar comigo, a respeitar a autoridade. A autoridade. Igual tem um vídeo aí de um policial gritando com a professora. É uma ordem policial. É típico de um fascista, né? Se ele fosse policial, imaginar como seria, ele daria ordem para o Felipe Santa Cruz, né? Isto é uma ordem. Enfim, vamos em frente aqui no editorial do Globo, que ele diz aqui, né, por isso voltam a avançar as investigações do inquérito. Essa turma aí não dá ponto sem nó, dá nó em pingo d'água e corta as pontas, como se dizia antigamente. Né, eles queriam isso aí, né, derrubaram a liminar do Toffoli e aí foram para cima do clã Bolsonaro, né? Para a segurança do esquema, eram contratadas pessoas de confiança de familiares de Queiroz e tal, fala que dá rachadinha, né, enfim, esculhamba aqui a turma lá do Bolsonaro, joga pesado, enfim, no estilo, né? Aí mais na frente diz que as descobertas que estão sendo feitas pelo Ministério Público no entorno de Flávio Bolsonaro reafirmam o acerto do Supremo na história de derrubar a liminar do Toffoli. E aí termina dizendo que a liminar ampliada do ministro Toffoli chegou a colocar o Brasil sob suspeição de entidades multilaterais de que o país é parte, porque barrar o funcionamento desses sistemas de Estado significa ser leniente não apenas com a corrupção, mas com o terrorismo e todo tipo de tráfico. Este é o tamanho que atingiu o chamado caso Queiroz. Significa que isso aqui é recado, ameaça, né? Este é o tamanho que atingiu o chamado caso Queiroz, né? É evidente que eles não estão atrás de... Eu resgatei aqui algumas coisas, né? Não estão atrás de corrupção, coisíssima nenhuma. Se tivesse, tem aqui uma matéria, por exemplo, da Gazeta do Povo, que fala que o julgamento no STF sobre caso Banestado vira termômetro do futuro da Lava Jato. Essa matéria é do dia 13/9/2019. Alguém viu falar desse julgamento no STF? É o famoso caso Banestado. Aí se liga que tem vários casos. Eu peguei alguns só. Vários casos, peguei, por exemplo, aqui o José Serra, né, que diz que o Ronaldo César Coelho, irmão desse árbitro aí, comentarista da Globo, foi árbitro, né, o Arnaldo César Coelho, que era banqueiro, acho que é banqueiro, não sei que fim levou, ligado ao PSDB, via as contas CC5, ele mandou 197,7 milhões de reais para a Suíça. Alguém viu falar de alguma investigação das contas CC5? Teria que ser, as contas CC5 vêm do Banestado, Operação Banestado, né? Os offshores, né? Lá do Uruguai, o esquema do Uruguai e tal, lá de Maringá passou por isso. Álvaro Dias, Sérgio Moro era estagiário e tal, muita gente, mas ele é estagiário, sim, era estagiário, mas depois ele foi lá se confraternizar com o Erivaldo Souza, ele foi estagiário do Erivaldo Souza, que era o tributarista da prefeitura. Questão também que eu já falei muito aqui. Aí pula para uma outra matéria aqui do dia 9/12/2019, portanto de agora, que é uma matéria do UOL em Curitiba, que diz aqui que o Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, é investigado desde a década de 1980 por suspeitas envolvendo operações financeiras ilegais. No início dos anos 2000, seu nome apareceu naquele que é considerado um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro do país, o caso Banestado. A investigação foi conduzida pelo Ministério Público Federal do Paraná e por procuradores que hoje fazem parte da Lava Jato. Isso é o UOL que está falando, não sou eu não. Messer, porém, nunca foi acusado na justiça por eles. Eu estava ouvindo uma entrevista coletiva que eles deram ontem, lá da Lava Jato. É uma coisa, eles só falam é uma coisa assim, eles falam como se eles tivessem autoridade para falar de combate à corrupção. E a mídia lá, ninguém fala. E o Dario Messer? Ninguém pergunta. E o Dario Messer? Por que vocês não investigaram o Dario Messer desde a década de 1980? Qual é a ligação do Dario Messer com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol, com o Carlos Fernando dos Santos Lima e o Alberto Youssef?
Ou o Paulo Roberto Costa falou, Roberto Youssef, né, ele vem lá lá do Paraná, lá daquele caso. Lá, ô, doutor Paulo Roberto, mas o senhor está querendo dizer o que mesmo com isso aí? E o Ike Batista, que pegou a pasta, foi lá na Lava Jato, foi recebido pelo que é o Pozobon, aquele lá ó, que queria pôr as mulheres dele, do Deltan Dallagnol, como laranja, ali no Caixa 2, que eles negociaram nos Estados Unidos, de 2,5 bilhões, maior do que o fundo eleitoral que eles estão combatendo agora. O Ike Batista com a pastinha dele lá. Ah, tem isso aqui, tem aqui, né? E o cadê a pasta do Ike Batista na Lava Jato? E a delação, a mega delação da Odebrecht? O Marcelo Odebrecht deu entrevista na Folha, no Globo, deitou falação sobre isso e tudo mais. E o João Santana, doutor Sérgio Moro. Mas se o senhor quiser, eu mostro para o senhor. Tem Caixa 2 aqui, tem Caixa 2 ali, tem Caixa 2 na Europa. Nos Estados Unidos tem. O senhor sabia que tem, seu doutor Sérgio Moro? Que tem nos Estados Unidos? Eu não ouvi falar. Bom, enfim. Portanto, essa história do Grupo Globo, né, a gente tem que acompanhar muito de perto. Quem tende a ganhar com isso é o Grupo Globo, que eles vão jogar. Parece que eles estão dispostos a resolver a parada. O Bolsonaro acusou o golpe. Essa entrevista que ele deu aí com laivos, com rompantes de homofobia, né, agressivo, né, mostrando toda a sua condição de um sujeito desqualificado, desclassificado. Não que ele seja diferente de Moro, diferente de Paulo Guedes, que são também desclassificados. A resposta do Moro, né, no caso aí do Felipe Santa Cruz da OAB, também, né, com outra característica, com outro jeito, mas é do mesmo nível, do mesmo patamar do desclassificado Bolsonaro e do desclassificado Paulo Guedes. O linguajar é o dicionário, né, da turma rebaixada aí, dos jornalismo de esgoto, né, do secto do Hugo Studat, né, das facções criminosas, Lava Jato, bolsonarismo, do Paulo Guedes, do Wall Street. É esse o jogo que está sendo jogado, né? É isso que a gente precisa entender, nas mãos de quem o país foi parar e da necessidade de procurar caminhos para resgatar o país, tirar o país das mãos dessas facções criminosas, senão o futuro do país, o futuro do povo está seriamente comprometido. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você compartilhar, dar o like, se inscrever, né, comentar, ajudar a divulgar esse espaço. Um abraço, até a próxima.